Fala, gente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Provérbios. Já se inscreve, a gente está indo para quase 80 inscritos no canal e eu estou muito feliz que a gente tem crescido de forma orgânica. Os vídeos aqui no perfil estão crescendo de forma orgânica e eu estou muito feliz. E hoje eu quero que a gente fale um pouco sobre: você quer sabedoria? Então se prepare para isso. As pessoas questionam, e hoje eu estava criando um conteúdo em relação a isso. Por que Salomão recebeu a sabedoria que ele recebeu? E automaticamente Deus se surpreendeu com a resposta dele e disse: eu vou te dar toda a riqueza e não vai existir homem nenhum mais rico que você depois ou antes de você. Eu quero que você entenda que Salomão teve um propósito único, que era cuidar do povo e continuar o reinado do seu pai. Nós precisamos entender que existe um ponto muito específico dentro do livro, em 1 Reis, quando Salomão pede sabedoria. E lá está escrito o seguinte, que Salomão ele pede sabedoria para cuidar e administrar o povo. Olha só, como assim o povo? Você percebeu que Salomão pediu sabedoria para ajudar o povo? Para não deixar o povo morrer de fome? Pois é. Então isso quer dizer que Salomão pediu sabedoria apenas para cuidar de quem? De gente. E Deus ama a gente. Quanto mais nós cuidamos de pessoas, mais Deus nos prospera. Só que também tem um outro ponto bem legal aqui que eu tenho que deixar dito nesse vídeo, que é, antes de Salomão ter essa conversa com Deus, Salomão foi lá e queimou 1000 bois. Quem de nós teria a capacidade de queimar tudo que tinha para depois, em uma oração, pedir sabedoria e não pedir dinheiro, pedir apenas sabedoria para cuidar de gente? Você está entendendo aonde está o jogo aqui? Quando nós olhamos para Deus, sacrificamos tudo aquilo que nós temos, e eu não estou falando de dinheiro, só de dinheiro, eu estou falando de sacrificar alguns relacionamentos, sacrificar algumas pessoas, alguns amigos, relacionamento, pessoas, amigos é a mesma coisa, mas sacrificar talvez algumas coisas que você goste, dinheiro, tempo. Talvez você vai ter que sacrificar tudo isso primeiro para depois chegar diante de Deus e falar: Deus, eu quero cuidar de gente. Mas para isso, para eu cuidar de gente, eu preciso de sabedoria, de entendimento, de discernimento. Eu preciso da sabedoria que vem direto do céu, que é a sabedoria vertical. Para você que não sabe, existem dois tipos de sabedoria: a vertical e a horizontal. A horizontal é aquela que você busca nos livros, é aquela que você busca na internet, no YouTube, e a sabedoria vertical é aquela que vem direto do trono de Deus. Em Jeremias 33:3 diz que Deus ele revela coisas só para você e só para mim, coisas específicas. Por exemplo, para mim Deus revelou o Projeto Provérbios. Uma conversa que eu tive com o Thiago Brunelli, a gente conversando, numa pergunta bem aleatória, eu falei, cara, você lembra que você colocou o projeto Rei Salomão com o Thiago Nigro lá em 2020? Sim, lembro. Por que vocês não usaram o projeto Provérbios? Ah, porque Jeremias 33:3 diz que Deus revela coisas só para mim, só para você. Deus revelou o projeto Provérbios para você, não foi para mim. Então, isso me marcou muito porque nós precisamos entender que Deus vai revelar coisas para você que só você vai fazer. Como ele revelou para Salomão na época. Olha só, eu vou te dar uma sabedoria que jamais foi vista para que você administre sim esse povo e cuide dele, porque é o meu povo. Então eu preciso que você cuide disso. Então, eu quero que você entenda que para você ter a sabedoria de Salomão, isso vai ser impossível. Mas tem como você chegar perto. Wilson, como eu chego perto da sabedoria que Salomão teve? Se preocupando com pessoas. Claro que existe uma proporção, né? Hoje, se você chega em uma oração e fala para Deus, ó Deus, eu quero cuidar de 20 milhões de jovens na minha vida toda, me dê recursos, me dê sabedoria, me dê um projeto, me dê uma ideia, me dê uma empresa, para que eu venha chegar a esse número. Deus vai sondar o seu coração e vai ver se aquilo é real. Não adianta nós apenas falarmos para Deus, ó Deus, eu quero cuidar de 20 milhões de pessoas, me dê o recurso, me dê a sabedoria. Se Deus não encontrar isso no seu coração, de nada adianta. Você precisa estar conectado com Deus de tal forma onde você vai entender que o seu coração, o seu sonho, a sua vontade está alinhada com a dele. Pode ter certeza que quando Salomão pediu sabedoria, ele pediu sabedoria para cuidar do povo. E essa também era a vontade de Deus. Por isso que Deus fez deu tudo aquilo que Salomão teve, está escrito, né? Existe um ponto que a rainha de Sabá saiu de muito longe e foi para fazer perguntas difíceis, para, de certa forma, metrificar o nível de sabedoria de Salomão, e ela voltou surpresa de lá. Eu lembro que em um artigo que eu li,
se eu não me engano, se converter para o real hoje, o quanto essa mulher, essa rainha deixou de ouro para ele, passa de 20 bilhões de reais. Então, foi só uma carga que ela trouxe, né, com um navio na época. Mas existiam muitas outras pedras preciosas e ouro, enfim, que estava chegando de embarcações para Salomão. Por isso que ele se tornou o homem mais rico. Mas tudo isso aconteceu por um único motivo. Salomão se preocupou com pessoas. Então, se você quer sabedoria, se prepare para cuidar de gente. Se você quer realmente ter algo a mais de Deus, cuide de pessoas. A própria palavra diz que mérito você tem se você amar só os seus. Você tem que amar o seu inimigo, você tem que amar a pessoa que te fez mal, você tem que amar a pessoa que te abusou, você tem que. Ah, Wilson, isso é muito forte, isso é muito difícil. Então, deixa eu te dizer, talvez você não esteja preparado para a sabedoria. Nossa, que forte! É assim que funciona. Nós precisamos entender que para nós chegarmos, tá? Olha só, para nós chegarmos a um nível de sabedoria grande, nós precisamos largar mão de algumas coisas. Ego, orgulho, pessoas. Você vai ter que parar de pensar só em você vai ter que começar a pensar em outras pessoas, até mesmo aquelas que te machucaram. Então, do fundo do meu coração, entenda. Salomão só teve o que teve porque ele se preocupou com gente. Então, se você quer ter sabedoria, cuide de pessoas, cuide de gente. As pessoas elas são muito egocêntricas, elas pensam só nelas mesmas. E isso está muito errado. Isso não existe. Com Deus não existe. Se você só pensa em você, você é o seu próprio Deus. E quando você é o seu próprio Deus, você esquece e anula tudo aquilo que Deus está fazendo ou fez por você. Entenda, Deus, ele quer te abençoar. Ele quer te dar sabedoria. Mas enquanto ele não sondar o seu coração e ver um sentimento genuíno de ajudar realmente as pessoas, ajudar até aquelas que já te fizeram mal, desculpa, você vai ficar com uma proporção de sabedoria e você não vai receber ela por completa. Tem como ser mais rico que Salomão, Wilson? Não, não tem. Até porque Deus fez uma promessa para Salomão dizendo que não existiria homem mais rico que ele. Nem depois, nem antes dele. Não tem como. Mas eu quero que você saiba que hoje, com uma porção de dinheiro que seja, você já consegue alcançar muita gente. E na verdade, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se você alcançar uma pessoa sem gastar R$ 1, ou que seja gastando, para Deus isso já conta muito. Porque Deus não está preocupado com a quantidade, Deus está preocupado com uma pessoa, um ser humano, porque ele mesmo disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu quero fazer um evento para 9.000 pessoas e isso parece loucura aos olhos humanos, para o Projeto Provérbios. E esse evento custaria hoje em torno de quase R$ 800.000 para fazer esse evento. O meu coração, Deus já sondou meu coração e Deus sabe que se eu alcançar uma pessoa e se tiver uma pessoa numa estrutura de R$ 800.000 e ela for salva e ela entender que mentir é errado e a partir dali ela parar de mentir, para mim tá pago. R$ 800.000 foi barato, perto do que essa pessoa vale. Então, nós precisamos entender que uma alma vale mais que o mundo inteiro e Salomão só recebeu sabedoria que ele recebeu porque ele se preocupou com gente. Então, se você quer entender e Wilson, eu quero aprender mais sobre como me preocupar mais com as pessoas, independente do que elas me fizeram. Eu quero sim que Deus sonde o meu coração e veja que eu estou realmente preocupado em ajudar pessoas. Se você quer, aqui embaixo no link da descrição tem o Instagram do Projeto Provérbios, tem o site do Projeto Provérbios, tem o site também do evento presencial. Quero que você esteja com a gente caminhando, fazendo parte desse movimento, porque eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que você entender e criar essa. Como é que eu posso dizer? Criar esse sentimento de eu preciso cuidar de gente. Sim, as coisas vão começar a abrir, portas jamais vistas vão começar a se abrir e você vai alcançar um nível de sabedoria sobrenatural. No fundo do meu coração, que Deus te abençoe muito. Clica aqui no link da bio, não esquece de se inscrever no canal e saiba que se você quer sabedoria, você precisa cuidar de gente e amar pessoas independente do que elas fizeram para você um dia, tá bom? Beijão, tamo junto, valeu.